Podermos estarmos juntos de uma forma online, né? Mas vamos partilhar da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos de abrirem as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Nessa noite nós vamos falar do 10º milagre de Jesus. Nessas quinta-feiras nós estamos dando continuidade a uma sequência de pregações que nós estamos falando a respeito dos milagres que Jesus realizou. E esse milagre, o 10º milagre que está descrito na Bíblia, Jesus cura um homem da mão mirrada. Essa passagem, essa passagem também se encontra nos outros evangelhos, né? Se encontra também no livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 9 em diante. Também se encontra no livro de Lucas, capítulo 6 em diante. Mas nós vamos nos atentar no livro de Marcos, capítulo 3. Quando eu comecei a estudar essa palavra para poder saber o que Deus queria falar conosco, Deus me trouxe um título a essa pregação. O título da mensagem é que amor, temor e obediência geram milagres. Sem essas três atividades nas nossas vidas, amor, temor e obediência, não existe milagres, né? Os milagres são consequência da nossa ação em relação a Deus. Quando nós amamos o Senhor, quando nós tememos o Senhor e quando nós somos obedientes a Deus, os milagres acontecem nas nossas vidas e acontecem nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Amém. Então convido a você a abrir a sua Bíblia, se você já abriu, em Marcos capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Está escrito assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Ele quem entrou na sinagoga? Jesus. Noutra ocasião quer dizer que Jesus já tinha estado na sinagoga outras vezes. Não é a primeira vez que o Senhor vai estar na sinagoga, não é a última vez. Jesus já tinha o hábito de estar na sinagoga. Amém? E ali estava um homem com uma das mãos atrofiadas. É interessante nós sabermos que essas pessoas que tinham alguma deficiência física, né? Essas pessoas elas não eram tão bem quistas dentro da sinagoga, né? Essas pessoas elas podiam estar lá, mas o seu lugar devia estar lá no fundão da sinagoga. E o seu lugar de assento era o estrado dos pés. Essas pessoas sentavam no chão. Essas pessoas não eram tão bem quistas dentro da sinagoga. Verso 2. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Alguns deles quem? É bom nós fazermos essas perguntas para que nós possamos entender o texto. Quem queria acusar Jesus? Os mestres da lei e os fariseus. Mas é bom nos atentarmos no começo do versículo e diz alguns deles. Então não eram todos que queriam acusar Jesus, não eram todos que queriam matar Jesus. Era uma boa parte deles, sim, mas eram somente alguns. Continuando o versículo, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou para quem? Os mestres da lei e para os fariseus: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Interessante que esses homens, eles têm um título de mestres da lei, eles são conhecedores da palavra, eles são homens sábios que conhecem a Escritura, mas eles preferiram ficar calados diante da pergunta de Jesus, porque eles sabiam a resposta, mas nunca tinham colocado em prática aquilo a qual eles foram chamados para fazer. Verso 5, irado, olhou para os que estavam à sua volta. Interessante, irmão, que esse irado que está descrito aqui no verso 5, não quer dizer que Jesus tem ódio das pessoas, não quer dizer que Jesus ele quer agarrar uns 4, 5 pelo pescoço e matar, não, porque Jesus ele não veio para matar, ele veio para dar vida e vida com abundância, como está escrito lá em João capítulo 3, versículo 17, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Esse irado está relacionado à indignação.
Jesus está indignado, porque aqueles homens, eles tinham um dever a cumprir, mas eles, por ter o desejo do seu coração acima da vontade de Deus, eles preferiam fazer aquilo que estava no desejo do coração deles, e não aquilo que estava no coração de Deus. Então Jesus, ele não estava irado, ele estava indignado, e olhou para os que estavam à sua volta, e profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Verso 6: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, amado, adorado, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, pois reconhecemos que ela foi totalmente inspirada por Ti, ó Deus, e ela é útil para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir, Senhor Pai, para nos tornar homens e mulheres aptos para concluir a Sua boa obra, Pai. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, fala aos nossos corações, Pai, usa a boca do Teu mensageiro nessa noite, Pai, que a Tua palavra vá e produza o desejo do Teu coração em cada vida aqui presente, na vida daqueles que nos assistem, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém, e louvado seja o nome do Senhor, amém? Jesus, irmãos, ele chega no contexto da história, aonde ele veio para mudar a história. Jesus, ele veio para revolucionar. Jesus, ele veio para causar espanto, admiração e até mesmo divisão. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus vai dizer: olha, não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, Jesus veio trazer a divisão entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Jesus veio trazer a diferença, a mudança da história entre aqueles que têm um comprometimento com Deus e aqueles que não têm um comprometimento com Deus. Jesus veio para mudar a história, antes e depois de Cristo. Assim é com a minha vida e com a sua vida também. Existe o Alberto antes de Cristo e o Alberto depois de Cristo. Quando nós lemos lá em Marcos capítulo 3, versículo 2, nós compreendemos que alguns deles procuravam o desejo de matar Jesus. Então não eram todos, aí estava uma grande divisão. Quando nós lemos a história lá de João, capítulo 3, onde nós encontramos o mestre da lei, Nicodemos, a qual ele vai procurar Jesus para poder entender e compreender o que está acontecendo, porque Jesus, ele está usando a mesma palavra que os mestres da lei usam, mas na vida de Jesus os milagres têm acontecido. Na vida de Jesus, quando Jesus fala com as pessoas, os milagres têm acontecido. E Nicodemos quer entender qual é a diferença. A diferença é que Jesus tem praticado a palavra com amor, temor e obediência. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago vai deixar escrito para mim e para você, que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, e sim praticante. Então Jesus, ele está praticando a palavra, e essa é a grande diferença. Jesus, ele vem praticando a palavra com amor, temor e obediência, e devido a isso milagres estão acontecendo. Os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os aprisionados por Satanás estão sendo libertos. Ou seja, a profecia está acontecendo na vida daquele que ama, teme e obedece ao Senhor. Quando nós lemos lá em Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao verso 2, fica notório, compreendemos o que está acontecendo. Está escrito assim lá em Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao verso 2. O Espírito do Senhor, o Espírito soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do nosso Deus e o dia da vingança do nosso Senhor, para consolar todos que andam tristes. Os milagres estão acontecendo. E os fariseus, e o povo, a multidão que segue Jesus, que seguia os mestres da lei, começam a notar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A multidão tem observado, irmão, a diferença entre as pessoas que amam, temem e obedecem ao Senhor e vivem aquilo que pregam. E as pessoas têm notado a diferença entre Jesus e os mestres da lei. Jesus, quando ele tem pregado a palavra, ela tem se tornado clara na vida das pessoas. O milagre tem acontecido. E as pessoas têm notado essa diferença. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 29, a multidão vai dizer: olha, e ele ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei.
Ou seja, o povo tem notado a diferença, que os mestres da lei usaram tanto a mesma palavra que Jesus usou, e agora Jesus está usando essas mesmas palavras e os milagres estão acontecendo. As pessoas, meus irmãos, eles têm observado as nossas atitudes. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E as pessoas ficam observando se realmente nós estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando. Se nós estamos falando do amor, se nós estamos amando. Se nós falamos de perdão, se nós estamos perdoando. Se nós estamos falando de sermos compassivos uns com outros, se nós estamos agindo dessa forma. E as pessoas têm notado essa diferença. As pessoas têm visto a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. São mais de 400 anos nessa época, onde milagre nenhum tem acontecido mais. São mais de 400 anos, meu irmão, onde o povo tem só ouvido tititi, blá blá blá. As pessoas têm só ouvido a palavra e nada tem acontecido. Desde a morte do profeta Malaquias até o surgimento de Jesus, milagre nenhum tinha mais acontecido. Isso fica claro quando nós lemos a história do cego de nascença, que se encontra lá em João capítulo 9. Acompanhe comigo essa história. Eu vou fazer um breve relato dessa história. Jesus, ele encontra um cego de nascença, está lá em João capítulo 9, e Jesus, ele faz uma mistura ali de barro com saliva, e passa nos olhos desse cego, vai pedir para ele lavar no tanque de Siloé, e esse homem, ele volta a enxergar, e assim que ele volta a enxergar, ele vai ser interrogado pelos mestres da lei, como que é que ele voltou a enxergar. Os mestres da lei, eles vão ficar, os mestres da lei, eles vão se sentir enciumados, porque milagres estão acontecendo, e eles vão investigar a cura desse homem. E eles não só investigar a vida da cura desse homem, como também vão investigar a vida dos seus pais, para saber se realmente aquele homem era cego. Ele vai ser investigado uma vez, duas vezes, três vezes. Na terceira vez ele vai falar para os mestres da lei: olha, eu estou achando que vocês querem ser o discípulo de Jesus. E os mestres da lei vão responder para esse homem cego: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, porque Moisés, nós sabemos que andou com Deus, que falou. Presta atenção no versículo: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica. Que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diretamente esse homem falou para os mestres da lei: vocês são pecadores, vocês não praticam a palavra e vocês não temem a Deus. Por vocês não serem obedientes a Deus, milagres nenhum tem acontecido. Então, meu irmão, agora se instala na vida de Jesus um grande problema. Vai se levantar na vida de Jesus a inveja dos mestres da lei. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 18, quando Jesus vai ser crucificado, ele vai ser entregue por Pilatos, e Pilatos vai dizer para Caifás e para as forjas dos seus sacerdotes, ele vai falar que Jesus vai ser morto por inveja, não é por crime nenhum não. Os mestres da lei tinham inveja de Jesus, porque Jesus, diferentemente dos mestres da lei, fazia tudo por amor, fazia por temor, fazia por obediência e fazia de graça. Os milagres estão acontecendo e Jesus não está cobrando nada para fazer um milagre. Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, e não sejam como os fariseus, que eles vão nas casas das viúvas e fazem longas orações com o pretexto de devorar tudo. E tem muito cristão, tem muito homens de Deus que estão pregando a palavra, meu irmão, e se aproveitando da ingenuidade das pessoas, devorando tudo que tem. Em outra passagem, lá em Mateus capítulo 20 e 23, Jesus vai passar com os discípulos numa cidade, e lá está a cadeira de Moisés, uma multidão está seguindo Jesus, e quando Jesus passa naquele lugar, ele fica admirado com a situação. Os mestres da lei, os fariseus, estão brigando para poder sentar na cadeira de Moisés, e Jesus, quando olha aquela situação, para e chama a atenção dos discípulos sobre a questão das pessoas estarem brigando para poder sentar na cadeira de Moisés, na cadeira de poder. E infelizmente, dentro das igrejas está cheio de pessoas assim, pessoas querendo um lugar de poder, pessoas querendo um cargo de liderança, pessoas passando rasteira em mãos, pessoas matando outros irmãos para poder ter um cargo, para poder ser líder, para poder ter um cargo de poder. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deus já te deu um ministério, basta apenas você cumprir ele com zelo, está tudo certo. Deus já colocou um cargo na sua vida.
Você não precisa de cargo de ninguém, Deus já te deu um cargo. Então Jesus nesse momento olha para aquela situação e fala para os discípulos: olha, eles estão brigando para poder sentar na cadeira de Moisés. Escuta o que eles estão falando e façam, porque eles estão falando sobre a palavra de Deus, mas não façam o que eles estão falando, porque eles falam, mas não vivem aquilo que pregam. E tem muito cristão assim, falando da palavra de Deus, mas não está vivendo aquilo que está pregando, não está vivendo aquilo que está falando. Então Jesus, nesse momento que ele se encontra na sinagoga, meu irmão, os olhares dos inquisidores estão voltados para Jesus. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 139, que o Senhor sonda e conhece nossos corações, que o Senhor sabe o que se passa na nossa mente, antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, antes mesmo que nós venhamos proferir qualquer palavra, o Senhor sabe o que nós vamos dizer. E naquele momento, a situação daquele âmbito, daquele lugar, dentro da sinagoga, é um momento de tensão, porque os mestres da lei estão apreensivos para ver se Jesus vai fazer algum milagre. Então Jesus chama aquele homem que está lá no fundo da sinagoga, aquele homem esquecido, aquele homem que foi deixado de lado, aquele homem que foi abandonado por aqueles que diziam homem de Deus, e Jesus chama ele: levante-se e venha para o meio. E aquele homem obedece ao Senhor, e ele vem até o meio. E quando aquele homem chega ali no meio, a sua mão é curada, a sua mão é restaurada, a sua mão é transformada, a sua mão é renovada. Agora tem algo para mim e para você aqui, irmãos. Quando aquele homem se levanta e obedece à voz do Senhor, os olhos dos inquisidores, os olhos dos julgadores, os olhos dos condenadores se voltam totalmente para ele. Mas aquele homem não se importa com aquela situação que está ao redor. Ele ouve a voz do Senhor e vai em direção ao Senhor. Quando aquele homem se coloca de pé, ele se torna alvo fácil das acusações. Mas ele preferiu obedecer à voz do Senhor. E devido a ele obedecer à voz do Senhor, devido a ele se levantar, devido a ele se colocar de pé, a sua mão, a área da sua vida foi restaurada. E infelizmente, tem muito cristão, meu irmão, que está sentado no canto. Jesus está convidando para levantar, Jesus está convidando para ficar de pé, Jesus está convidando para ficar no meio, Jesus está chamando para poder fazer a obra, e as pessoas estão ficando acuadas, as pessoas estão ficando no medo, as pessoas preferem ficar no canto. Só tem como Jesus transformar a área da sua vida se você for até Ele, se você for obediente, se você não se importar com aquilo que está acontecendo ao seu redor e simplesmente amar, temer e obedecer à voz do Senhor. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Está descrito lá em Daniel capítulo 3. Aqueles 3 jovens, eles vão desafiar a lei do rei Nabucodonosor, um rei bárbaro, um rei que matava sem dó, sem piedade. Aquele rei mandou fazer uma estátua e mandou fazer um decreto que todos deveriam se prostrar diante da sua estátua. Quando a música tocasse, quando o pancadão tocasse, todos teriam que descer até o chão, todos teriam que se prostrar diante da sua estátua. Pois bem, a estátua foi feita, o decreto foi elaborado, a música tocou e quase todos desceram até o chão, quase todos se prostraram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles ficaram de pé, e por eles ficarem de pé, eles se tornaram alvo fácil da ira de Nabucodonosor, e devido a isso eles foram lançados na fornalha. E sabe o que aconteceu com eles, meu irmão? Eles experimentaram a glória de Deus, eles viveram a glória de Deus, eles viveram o impossível de Deus, porque eles não deram ouvido para Nabucodonosor, mas ouviram a voz do Senhor. Eles amaram, temeram e foram obedientes ao Senhor até o fim, e por isso eles experimentaram a glória de Deus. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, ele nunca se preocupou com o que estava acontecendo ao redor. Ele nunca se preocupou com a opinião dos seus inquisitores. Jesus, ele nunca se preocupou e se ele fizesse o bem, as pessoas pagariam com o mal. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos. E não cansemos de fazer o bem. E tem muita gente voltando para o cantinho, tem muita gente voltando para o fundão, porque está com medo de colocar a mão no arado, está com medo de fazer a obra, está desanimado, meu irmão, porque está fazendo bem para um, está fazendo bem para outro, e tem sido pagado com mal.
tem fazendo bem para o outro tem apunhalado pelas costas, tem fazendo bem para o outro e o outro tem dado a rasteira. Não se importe com o que os outros estão fazendo, meu irmão, se importe com aquilo que você está plantando. Se nós pegarmos o versículo antes de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer que aquilo que nós semeamos é aquilo que nós iremos colher, se não desanimarmos. Não podemos desanimar, meu irmão. Lembra que está escrito lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62, aquele que põe a mão no arado e olha para trás ou abandona a obra, não é digno de entrar no reino dos céus, não é digno de entrar no reino do Senhor, não é digno de entrar no reino do Senhor, meu irmão. E às vezes nós por tão pouco, meu irmão, desanimamos. Nós somos imitadores de Cristo, como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 5. E sejam imitadores de Cristo. Iremos passar por dificuldade, iremos passar por tribulações, mas o Senhor está conosco. Filipenses capítulo 1, versículo 29, irmão, vai dizer que nós não devemos apenas ter o privilégio de crer no Senhor, mas também de sofrer por Ele, meu irmão. Cantamos aos quatro cantos do mundo: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Como serei achado no Senhor se não estou com Ele? Como serei achado no Senhor se não estou sofrendo junto com Ele? Como serei achado no Senhor se não estou caminhando com Ele? Existe uma grande diferença, meu irmão, e estar onde Jesus está e estar com Jesus. Presta atenção na Escritura. Presta atenção no Evangelho. Aonde Jesus estava, lá também estavam os fariseus. Aonde Jesus estava, lá também estavam os mestres da lei. Mas eles nunca andaram com o Senhor. Eles nunca participaram do sofrimento do Senhor. Eles nunca sentaram na mesa com o Senhor. Eles nunca participaram da mesa com o Senhor. Existe uma grande diferença, irmãos. João capítulo 14, versículo 15, Jesus vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E quando nós deixamos de cumprir com o mandamento, quando nós deixamos de cumprir com a vontade do Senhor, meu irmão, nós falamos para Ele explicitamente que nós não amamos. E se nós não amamos o Senhor, como nós estaremos com Ele? Sabe, irmãos, não podemos ter atitude covarde de abandonar o Evangelho, de abandonar a obra, devido à oposição do inimigo. O Senhor, o nosso Deus, nos deu um espírito de coragem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o Senhor nos deu um espírito de amor, temor e coragem. De amor, poder e coragem, meu irmão. E esse poder que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, é dunamis. E dunamis significa dinamite. Você não é crente birimbinha, você não é crente de bombinha de R$1, você é crente de dinamite, meu irmão. E você na mão do Senhor, meu irmão, você tem grande potência. O inimigo sabe que você na mão do Senhor, você tem a grande potencialidade, meu irmão, de alcançar muitas vidas que estão lá fora. E devido a isso, o inimigo vai usar de várias maneiras, vai usar de vários artifícios, para que você não venha concluir a obra que o Senhor colocou na tua mão. Ele vai usar de 1001 maneiras, meu irmão. Ele vai tentar fazer isso de 1001 maneiras, para que você venha abandonar aquilo que Deus colocou na sua mão. Nesse dia aqui, Jesus está na sinagoga, é um dia de sábado. E os mestres da lei vão dizer para Jesus que ele não pode fazer a obra porque é um dia de sábado. Mas lembra que a pergunta que Jesus fez para eles? O que é permitido fazer no dia de sábado? O bem ou o mal? Matar vida ou salvar vidas? E eles permaneceram calados, mas eles sabiam da resposta. Mas uma coisa a qual eles não sabiam é que Jesus também sabia da resposta, porque o Senhor é conhecedor da palavra. E isso que tem que ser para mim e para você também, meu irmão. Nós temos que ser conhecedores da palavra. Nós temos que saber lá dentro da palavra quais são os nossos deveres e os nossos direitos. Nós queremos só os direitos, promessa, 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 mas nós temos nossos deveres também. Se nós lemos a Escritura e conhecemos a palavra, nós vamos entender que a palavra é escudo, mas também a palavra é espada. A palavra serve para nos defender contra o nosso inimigo e contra-atacar também contra o nosso inimigo, porque a palavra de Deus é uma espada, meu irmão. Então os mestres da lei vão dizer para Jesus que ele não pode fazer a obra porque é sábado. Mas Jesus conhece a palavra, e Jesus sabe que a única coisa que ele não pode fazer no sábado é um esforço braçal para se obter lucro, porque no dia de sábado é o dia de adoração.
E não tem a melhor forma de adorar a Deus, senão fazendo a sua vontade. Lá em João capítulo 6, versículo 38, Jesus vai dizer: eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus então não se importa com aqueles homens que estão ao seu redor. Jesus não se importa se a cabeça dele vai rolar naquele momento. Jesus não se importa se ele vai ser perseguido. Ele se importa em fazer a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor, para Jesus, está acima de qualquer circunstância, está acima de qualquer consequência. E tem muito cristão, meu irmão, colocando as consequências acima de Deus. Para Jesus, os mestres da lei vai falar que ele não pode fazer a obra porque é um dia de sábado. E para você? Que inimigo tem falado para você? Que inimigo tem falado para você que você deixou de fazer a obra? Que ele vai retalhar a sua vida? Que você não tem tempo para cuidar da sua família? Que você não tem tempo mais para passear? Que você não tem tempo mais para cuidar da sua casa, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Você não tem mais tempo de lazer? Você não tem mais tempo para viajar? É só igreja, obra, 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 balela, mentira de Satanás, meu irmão. A palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Programe-se, faça uma programação, mas que nessa programação Deus seja o tempo primórdio da sua vida. Ele deve estar acima de todas as coisas. Ah, irmão Alberto, mas eu não vou fazer a obra. Não é por causa disso, é porque Satanás vai vir com retaliação na minha vida. Deixa eu contar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu falar para você, minha amada. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Pois bem, naquele dia, meu irmão, aquela terça parte do anjo que caiu, juntamente com o seu líder, eles já estão na sua captura, ó, faz tempo que eles querem a sua cabeça, mas como você está num cantinho sem fazer nada, eles já sabem qual que é o seu destino. Você conhece a Escritura? Você leu a palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías, capítulo 54, versículo 17, que não existe arma forjada do inimigo que prevalecerá contra a sua vida e contra a minha. Glória a Deus. Não existe arma forjada, meu irmão, que vai prevalecer contra a minha vida e contra a sua. Amém? Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, versículo 12, meu irmão, que bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos, maltratados, injuriados, caluniados, tudo por causa do meu nome. E assim foram perseguidos os profetas de vocês. Agora pensa comigo, irmão. Se os profetas foram perseguidos, se Jesus foi perseguido, se os apóstolos foram perseguidos, se outros irmãos antes de nós foram perseguidos, nós não seremos perseguidos? E se nós formos perseguidos, seremos bem-aventurados. Eu quero ser bem-aventurado, meu irmão, porque o Senhor está comigo. Você conhece a palavra, meu irmão? Você conhece a palavra? Salmo 125, aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O Salmo 91, aquele que abriga nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, praga nenhuma me atingirá, mortandade não me alcançará, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tá ligado? Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Salmo 18, com Deus eu salto muralha e com a mão, pá, eu derrubo um batalhão. O Senhor está contigo, meu amado. O Senhor é contigo. Nada pode deter você, porque além da palavra, Salmo 37, Salmo 34, versículo 7 vai dizer que as sentinelas, uma terça parte do anjo caiu, mas a outra terceira parte ficou no céu. Existe um exército celestial, meu irmão, com ordem para acampar ao redor daqueles que temem ao Senhor. Salmo 34, versículo 7, mas só vão acampar ao redor daqueles que temem a Deus. Nada pode deter, meu irmão, você. Além da palavra, além dos anjos, nós temos Jesus, meu irmão. A Jesus está sujeito a todas as coisas. Além de Jesus, nós temos um Deus todo-poderoso, meu irmão, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas que nela há. Será que a palavra do inimigo tem mais poder do que a palavra de Deus? Será que a palavra do inimigo tem mais poder do que a palavra de Deus? Tem muito cristão dando mais importância para a palavra do inimigo. Meu irmão, Jesus
Jesus, mesmo sabendo de todo o percurso da sua caminhada, da sua história, ele não desistiu, ele foi fiel e foi fiel até o fim. Filipenses capítulo 2, versículo 8 vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, e devido a isso Deus o exaltou e colocou a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Jesus, ele foi fiel até o fim, meu irmão, e assim temos que ser eu e você. Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que nós só receberemos a coroa da vitória, meu irmão, se nós perseverarmos na provação. E quando nós perseverarmos na provação e formos aprovados, receberemos a coroa da vitória. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, aquele que for fiel até o fim, aquele que for fiel até a morte, receberá a coroa da vitória. Não tem como, meu irmão, receber a coroa da vitória se não amar, temer e obedecer ao Senhor até o fim, meu irmão. Sabe, Jesus, ele quebrou todos os dogmas criados por homem, irmão. Eu e você devemos ser aquilo que a palavra diz que nós somos: o sal da terra, a luz do mundo, meu irmão, condutores do evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15, ide pregar o evangelho a todas as pessoas. Meu irmão, não podemos ficar estagnados diante das pequenas ameaças do inimigo contra nossas vidas. 1 João capítulo 4, versículo 4 vai dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Todos nós, meu irmão, fomos chamados para libertar, para pregar pessoas, para pregar a palavra para as pessoas, para que as pessoas sejam libertas da mesma forma que nós fomos libertos através da palavra. Não deixe que nenhum obstáculo venha deter o poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Aleluia! Não deixe que nada, meu irmão, venha deter o poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Glória a Deus. Eu não sei qual foi a palavra que o inimigo falou para você. Eu não sei por que você deixou de fazer a obra. Eu não sei se você tem vontade de fazer a obra, mas alguém falou para você que o inimigo vai retalhar a sua vida. Meu irmão, a palavra de Deus é poderosa. É verdade que nós teremos aflições. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sei se você quer continuar com uma área da sua vida, porque o braço daquele homem representa uma área da vida. Eu não sei se você quer continuar com uma área da sua vida ressecada, paralisada, inoperante. Jesus vem te chamando nessa noite, meu irmão. Jesus está te chamando nessa noite para você se colocar de pé. Jesus está te chamando nessa noite para que você, meu irmão, se levante. Jesus está te chamando nessa noite, meu irmão, para que você venha colocar a mão no arado. Eu não sei porque você desistiu. Eu não sei porque você abandonou. Mas se você ainda está vivo, meu irmão, é porque você tem a oportunidade de voltar a colocar a mão no arado. E a área da sua vida, seja lá qual ela for, financeira, espiritual, ministerial, familiar, não importa. Qualquer área não é impossível para que Deus possa curar. Mas para que Ele venha curar a sua vida, é necessário que você se levante. É necessário que você se coloque de pé. Para você, meu irmão, que tem vontade de fazer a obra, mas falaram para você, o inimigo falou na sua orelha, que ele vai destruir a sua vida, não dê ouvido para o inimigo, dê ouvido para Deus. Ele está te chamando para você colocar a mão no arado, fazer parte do ministério. Se levante, coloque de pé. Eu te convido nessa noite, se levante porque eu quero orar com você. Aquele homem só teve a sua mão restaurada porque ele obedeceu ao Senhor. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele amou, temeu e obedeceu. E devido a isso, o milagre aconteceu. Amém. Esse tem que ser o parâmetro para mim e para a sua vida. Sermos pessoas que amam a Deus acima de qualquer circunstância. Pessoas que temam a Deus acima de qualquer circunstância. E pessoas que obedeçam ao Senhor acima de qualquer circunstância. Eu quero orar com você nessa noite. Amém? Feche seus olhos.